Demonstração prática do cálculo da mais-valia imposto na cedência de partes de capital entre empresas estrangeiras com investimento em Moçambique. Considere que duas empresas estrangeiras têm um investimento estrangeiro em Moçambique, implementado pela empresa Baba Limitada. A empresa estrangeira ABC tem 60% das ações e a empresa DEF, também estrangeira, tem 40% das ações. Ambas empresas têm a sua sede na República das Maurícias. Em nosso enquadramento legal moçambicano, temos na linha B do artigo 45 do Código do RPS, o número 2 e a linha F do número 3 do artigo 37 do Código do RPC e o número 3 do artigo 23 da Lei de Investimento, a seguinte formulação para calcularmos a mais-valia e o imposto referente à cedência de partes de capital. Assim, teremos: mais-valia de partes de capital será igual valor realizado recebido pela venda comprovada, subtraído pelo valor de custo de aquisição ou valor nominal, multiplicado pelo coeficiente de reavaliação, subtraído pelas despesas necessárias para a alienação de partes do capital. O capital inicial da empresa Baba Limitada, residente em Moçambique, era de 2.500.000 meticais, dos quais 40% das ações da empresa estrangeira DEF eram equivalentes a 1 milhão de meticais, que foram adquiridas em 2010 à empresa estrangeira ABC. Em 2021, com a alteração do regulamento da Lei de Investimento, decreto número 20/2021, de 13 de abril, as empresas decidiram aumentar o capital da empresa Baba Limitada, fixando o investimento direto estrangeiro com aporte dos capitais próprios em 7.500.000 meticais, para efeitos de exportação de lucros e reexportação do capital investido. A nova estrutura do capital da empresa Baba Limitada com aumento em 5 milhões de meticais da contribuição dos capitais próprios dos investidores estrangeiros, por forma proporcional à sua participação inicial, resulta no seguinte: aumento de capital no montante de 5 milhões dividido da seguinte forma: empresa estrangeira ABC será igual a 2.500.000 meticais, equivalente ao capital inicial, multiplicado pela sua participação do capital social de 60%, adicionado por 5 milhões de meticais, equivalente ao aumento de capital, multiplicado pela sua participação do capital social de 60%. Assim, teremos 4.500.000 meticais. Empresa estrangeira deve ser igual a 2.500.000 meticais, equivalente ao capital inicial, multiplicado pela sua participação no capital social, equivalente a 40%, adicionado por 5 milhões de meticais, equivalente ao aumento de capital, multiplicado pela sua participação no capital social, equivalente a 40%. Assim, teremos 3 milhões de meticais. Ficando assim, o total do investimento direto estrangeiro no capital social da empresa Baba Limitada, 7.500.000 meticais. A empresa estrangeira DEF, em 2022, decidiu vender as suas ações para a empresa estrangeira ABC ao preço de 800 milhões de meticais. O nosso pedido é o seguinte: 1. Calcula a mais-valia pela cedência de partes do capital social pela empresa estrangeira DEF à empresa estrangeira ABC, ambas com domicílio na República das Maurícias, e investimento direto estrangeiro na empresa Baba Limitada, residente em Moçambique e autorizada pelo APEX para implementar o projeto de investimento. Número 2. Calcula o valor do imposto mínimo e máximo a pagar pela empresa DEF no âmbito do acordo existente entre a República de Moçambique e a República das Maurícias para evitar a dupla tributação internacional. Número 3. Calcula o valor líquido a ser transferido para as Maurícias pela empresa DEF após cumprir todas as obrigações fiscais. E número 4. Considerando que a empresa ABC pretende registrar esta operação no Banco de Moçambique para efeitos de exportação de lucros e reexportação do capital investido, diga onde deve ser realizado o pagamento do valor pela compra das ações da empresa DEF pela empresa ABC, na República de Moçambique ou na República das Maurícias, país no qual as duas empresas estrangeiras ABC e DEF têm as suas respectivas sedes. Vamos todos responder questão por questão. Número 1. Calcula a mais-valia pela cedência de partes do capital social pela empresa estrangeira DEF à empresa estrangeira ABC, ambas com domicílio na República das Maurícias, e investimento direto estrangeiro na empresa Baba Limitada, residente em Moçambique, e autorizada pelo APEX para implementar o projeto de investimento. Assim, teremos a correção monetária das mais-valias número 1 e 2 do artigo 38 do Código do RPC, a seguinte informação: como as ações ou cotas iniciais foram adquiridas pela empresa estrangeira DEF em 2010 e até o dia de hoje, em 2022, já passaram mais de 2 anos, então podemos realizar a correção monetária de partes do capital inicial investido neste período,
o equivalente a 1 milhão de meticais, correspondente a 40% do capital social da empresa Baba Limitada, implementadora do projeto autorizado em Moçambique, de acordo com o despacho do Ministério da Economia e Finanças, coeficiente de desvalorização da moeda de 17 de fevereiro de 2021. Assim temos: empresa estrangeira deve ser igual a 2.500.000 meticais, equivalente ao capital social da empresa, multiplicado por 40%, equivalente à sua participação no capital social, multiplicado por 1,92, coeficiente de desvalorização monetária, adicionado por 5 milhões de meticais, equivalente ao aumento de capital, multiplicado pela sua participação no capital social de 40%. Nesta equação, teremos 3.920.000 meticais. O capital adicional de 2 milhões de meticais realizado em 2021 para aumentar o capital social da empresa Baba Limitada, residente em Moçambique, não faremos a realização de correção monetária, porque desde a sua realização até o dia de hoje, em 2022, ainda não passaram 2 anos de investimento, conforme prevê o número 1 do artigo 38 do Código do RPC. Como o valor realizado ou recebido pela venda das ações pela empresa DEF foi de 800 milhões de meticais, subtraído o valor efetivo do custo de aquisição das ações de 3.920.000 meticais, após a correção monetária, temos o resultado da mais-valia em 796.080.000 meticais, expressa pela seguinte equação: mais-valia será igual a 800 milhões de meticais, subtraído por 3.920.000 meticais, que será igual a 796.080.000 meticais. Questão número 2. Calcula o valor do imposto mínimo e máximo a pagar pela empresa DEF no âmbito do acordo existente entre a República de Moçambique e a República das Maurícias para evitar a dupla tributação internacional. O imposto apurado foi com base no enquadramento do rendimento, que é obtido com a venda de partes do capital constituído por ganhos de capital, nesse caso os lucros acumulados, ao longo dos anos de implementação do projeto de investimento direto estrangeiro em Moçambique e os dividendos futuros que o investidor deixa de ganhar com a venda das suas ações. Assim, os rendimentos obtidos pela empresa estrangeira DEF em Moçambique são enquadrados na categoria de dividendos, em conformidade com o número 3 do artigo 10 da Convenção entre a República de Moçambique e a República das Maurícias, resolução número 54/98 de 12 de novembro, que define o seguinte: o termo dividendos, usado neste artigo, significa os rendimentos provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos créditos, que permitam participar nos lucros, assim como os rendimentos derivados de outras partes de capitais sociais, sujeitas ao mesmo regime fiscal que os rendimentos das ações pela legislação do Estado de que é residente a sociedade que o distribui. Deste modo, teremos: imposto mínimo a pagar em Moçambique será igual a mais-valia multiplicado pela alíquota do imposto, que será igual a 796.080.000 meticais multiplicado por 0, número 1 do artigo 10 da resolução número 54/98 de 12 de novembro. Imposto máximo a pagar em Moçambique será igual a mais-valia multiplicado pela alíquota do imposto, que será igual a 796.080.000 meticais multiplicado por 8%, que será igual a 63.686.400 meticais. A linha A do número 2 do artigo 10 da resolução número 54/98 de 12 de novembro. Consideramos 8% no cálculo máximo do imposto porque a empresa estrangeira DEF está a vender 40% das suas ações, que se encontram acima de 25% do capital da sociedade que paga os dividendos, neste caso, a empresa Baba Limitada, residente em Moçambique. As autoridades competentes dos Estados contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplicar este limite. Com base em nossa experiência baseada em dados estatísticos, deste comum acordo entre os países resulta numa divisão da alíquota do imposto de 8%, em 5% para Moçambique e 3% para Maurícias. Assim temos o seguinte: pagamento do imposto em Moçambique será igual a mais-valia multiplicado pela alíquota do imposto, que por sua vez será igual a 796.080.000 meticais, multiplicado por 5%, que será igual a 39.804.000 meticais. Pagamento do imposto nas Maurícias será igual a mais-valia multiplicado pela alíquota do imposto, que será igual a 796.080.000 meticais, multiplicado por 3%, que será igual a 23.882.400 meticais. O valor do imposto a ser pago pelo investidor estrangeiro que recebe os rendimentos classificados como dividendos com a venda das suas ações não afeta na tributação da sociedade pelos lucros dos quais os dividendos. Questão número 3. Calcula o valor líquido a ser transferido para as Maurícias pela empresa DEF após cumprir todas as obrigações fiscais. Valor líquido a transferir para as Maurícias com pagamento do imposto mínimo a pagar em Moçambique.
será igual mais-valia subtraído pelo imposto pago. Deste modo, teremos 796.080.000 meticais menos zero. Teremos 796.080.000 meticais como valor a transferir com o pagamento do imposto mínimo a pagar em Moçambique. Valor líquido a transferir para as Maurícias com o pagamento do imposto máximo em Moçambique será igual mais-valia subtraído pelo imposto pago. Deste modo, teremos 796.080.000 meticais subtraído por 63.786.400 meticais. Deste modo, teremos 732.393.600 meticais. Número 1 e 2 da Lei de Investimento, Lei número 3/93 de 24 de junho e número 1 do artigo 34 do Regulamento da Lei de Investimento, Decreto número 20/2021 de 13 de abril. Questão número 4. Considerando que a empresa ABC pretende registrar esta operação no Banco de Moçambique para efeitos de exportação de lucros e reexportação do capital investido, diga onde deve ser realizado o pagamento do valor pela compra das ações da empresa DEF pela ABC na República de Moçambique ou na República das Maurícias, país no qual as duas empresas estrangeiras, ABC e DEF, têm as suas respectivas sedes. Deverá ser feito em Moçambique porque não terá efeito em território nacional qualquer transação efetuada no exterior ou cujo pagamento não tenha sido efetuado através do Sistema Bancário Nacional, conforme prescrito no número 3 do artigo 18 do Regulamento da Lei de Investimento, Decreto número 43/2009, de 21 de agosto. Respondidas todas as questões, chegamos à seguinte conclusão. Só com base na autorização e registro dos investimentos diretos estrangeiros, nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei do Investimento, o investidor tem o direito à exportação de lucros e à reexportação do capital investido. Os investimentos diretos estrangeiros realizados em Moçambique, nos termos da Lei do Investimento, ainda que não elegíveis aos incentivos fiscais definidos em legislação específica, poderão beneficiar da garantia de exportação de lucros e reexportação do capital investido, em conformidade com o número 2 do artigo 2 do Regulamento da Lei de Investimento. Até a próxima!